Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre trigonometria, certo? Eu vou começar aqui com as relações trigonométricas. Então, a gente precisa trabalhar algumas definições, ok? Então, temos aqui umas definições importantes. Dado um triângulo retângulo qualquer, já sabemos que os lados que formam o ângulo reto são os catetos, chamado catetos, né? E o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, certo? Então, em qualquer triângulo retângulo, você vai ter isso, né? Você vai ter aqui o maior lado do triângulo, que é a hipotenusa, e aqui você vai ter os lados que formam o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Aqui você vai ter um cateto, aqui embaixo você vai ter outro cateto, e aqui você vai ter a hipotenusa, certo? Ok, agora vamos aqui para a segunda parte. Ao considerar um ângulo interno agudo alfa, tá, desse triângulo, existirá um cateto oposto e um cateto adjacente, ambos a depender da posição do ângulo alfa. Então, observe essa figura aqui, ó. Eu tenho um ângulo alfa bem aqui. O cateto que estiver na frente dele vai ser chamado de cateto oposto, tá certo? E o cateto que formar o ângulo juntamente com a hipotenusa vai ser o cateto adjacente. Vocês sabem que todo ângulo, né, ele vai ter dois lados que o formam. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui beta, esses dois lados aqui formam o ângulo, certo? Se eu traçar aqui uma perpendicular, né, que for 90 graus, esse aqui vai ser o cateto adjacente. O cateto adjacente, ele forma o ângulo juntamente com a hipotenusa, tá? Isso aqui a gente abrevia como CA, o cateto adjacente. Esse aqui vai ser o cateto oposto. E aqui você vai ter a hipotenusa, certo? Então, é justamente isso que ele fala aqui. Como podemos observar, o cateto oposto fica na frente do ângulo. Já o cateto adjacente, ele forma o ângulo juntamente com a hipotenusa, certo? Aqui, ó. Tá aqui a hipotenusa, tá aqui o cateto adjacente. Sigamos para as definições de seno, cosseno e tangente, ok? Então, vamos aqui, próximo. Então, aqui você vai ter três definições principais, ok? Então, isso aqui são definições, tá? Definições. Qual é a definição de seno? O que é seno? O seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, certo? Já o cosseno. Cosseno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, tá? E, para finalizar, a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Agora vamos observar a figura abaixo e escrever o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó. Então perceba que nessa figura o cateto oposto ao alfa, tá? É o B, certo? Então aqui você tem o B aqui na frente, ó. Se o cateto oposto é o B, obviamente o adjacente é o C, tá? E a hipotenusa, lembrando, ela está sempre oposta ao ângulo reto, né? A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, vamos escrever aqui o seno do alfa. Então, seno do alfa é igual. Cateto oposto é o B sobre hipotenusa, que é A. Então, essa é a definição de seno. O que vai ser o cosseno do alfa? Então, cosseno do alfa vai ser igual. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser C sobre A, tá? C sobre A. E o que é a tangente? Então, a tangente do alfa vai ser cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o C. Tá certo? Então, essas aí são as três definições aí das relações trigonométricas para esse ângulo alfa. Obviamente que tudo vai depender do ângulo em si, tá certo? Da posição do ângulo. Nós podemos ter uma situação assim, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? O ângulo reto aqui, deixa eu puxar aqui um cateto. É outro cateto aqui. Eu vou fazer aqui o 90 graus. E digamos que o alfa tivesse aqui, por exemplo, nessa posição. Digamos que aqui, sei lá, M,
aqui é N, e a hipotenusa eu vou chamar de P, por exemplo, tá? Então, nessa situação, você tem que observar sempre o referencial, que é o ângulo, tá bom? O cateto oposto ao alfa, ele está aqui na frente do alfa, ó, é o M. Então, nessa situação aqui, o seno do alfa vai ser M sobre a hipotenusa, que é P. Quem vai ser o cosseno do alfa? Cateto adjacente, então vai ser o N, sobre a hipotenusa, que é o P. E a tangente do alfa vai ser o cateto oposto, que é o M, sobre o cateto adjacente, que é o N. Certo? Então, tudo vai depender da posição que o ângulo agudo se encontra, se ele está aqui ou se ele está aqui. Certo? Vamos para frente aqui. Então, aparece uma tabela muito interessante quando a gente está estudando isso, que é a tabela dos ângulos notáveis, certo? O que é que acontece? Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então, para cada um desses ângulos aqui vai ter um valor do seno, do cosseno e da tangente. A gente vai construir toda essa tabelazinha aqui, tá? Eu vou começar pelo ângulo de 45 graus. E observando sempre o seguinte, para eu falar de seno, cosseno e tangente, eu tenho que ter uma figura que é um triângulo retângulo, né? Então, eu tenho que construir aqui um triângulo retângulo em que um dos ângulos internos, um dos ângulos agudos, meça 45 graus, tá? É isso que eu vou fazer agora. Então, vamos construir aqui um triângulo retângulo, tá? Digamos que a medida de um dos seus ângulos internos é 45 graus, certo? Então, aqui é 90 graus. Eu vou dizer que esse ângulo aqui é de 45 graus. O que que acontece? Se esse ângulo aqui for 45 graus, esse aqui também vai ser 45 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é 180. 45 mais 45 é 90, né? Mais 90 é 180 graus. Isso dá uma coisa muito interessante. Por quê? Porque se esses dois ângulos são iguais, isso significa que o triângulo que eu desenhei aqui é isósceles. Ou seja, esse lado aqui de baixo tem a mesma medida desse lado aqui. Certo? Ó, tem medidas iguais. Então, um triângulo isósceles. Eu vou chamar essa medida aqui de B, por exemplo. Então, aqui vai ser B e aqui vai ser B. E vou chamar a medida da hipotenusa aqui de X. Então, nosso objetivo agora é determinar essa hipotenusa aqui, que é X, em função do B. Tá certo? Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso utilizando o Teorema de Pitágoras. Tá? Então, o Teorema de Pitágoras vai nos permitir determinar o X em função da medida B de cada cateto. Então, pelo Teorema de Pitágoras, a gente vai ter o seguinte: x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais b ao quadrado. Soma dos quadrados dos catetos, né? No caso, são iguais. Então, aqui você vai ter o seguinte: x ao quadrado é igual a b ao quadrado mais b ao quadrado dá 2b ao quadrado. Agora, para a gente isolar o x, como o x está ao quadrado, a gente tem que extrair a raiz quadrada de um lado e do outro. A gente extrai a raiz quadrada aqui e a gente extrai a raiz quadrada aqui, certo? O que que acontece? O 2 que vai aparecer aqui no índice do radical vai cancelar com esses pontos aqui. Então, vai ficar só o x. E do outro lado, né? O 2 que está aqui vai cancelar com esses pontos 2. Esse b aqui vai sair do radical. E esse 2 aqui, como está elevado a 1, ele vai ficar. Então, esse aqui vai ficar igual a b raiz quadrada de 2, certo? Então, nós determinamos o x em função de b. Por que que isso é importante, né? Esse x aqui vai ser igual a b raiz de 2. Porque agora tem como eu determinar o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus, certo? Já que as medidas todas aqui estão em função de b, a gente vai ver que o b vai ser cancelado quando a gente escrever as relações, tá? Como eu só vou precisar de um dos ângulos de 45 graus, eu vou esquecer esse aqui por enquanto, tá bom? Eu vou esquecer esse 1 por enquanto.
E aí vou escrever as relações com base nesse ângulo aqui. Então eu percebo o seguinte, ó. Com relação a esse ângulo aí, o cateto oposto, ó, vai ser esse aqui, que é o B, né? Então você vai ter o seguinte, seno de 45 vai ser igual. Cateto oposto é B sobre a hipotenusa, que é B raiz de 2. B raiz de 2. Então o que vai acontecer aqui? Esse B aqui, você vai conseguir cancelar ele, porque embaixo aqui é a multiplicação. Então você cancela. B dividido por B é 1, né? Então fica 1 sobre raiz de 2. Tá? Porém, esse 1 sobre raiz de 2 não é o valor que aparece na tabela, né? Se a gente relembrar, quem viu isso, o valor que aparece lá na tabela é raiz de 2 sobre 2. Por que aparece raiz de 2 sobre 2? Porque a gente racionaliza isso aqui. A gente multiplica aqui por raiz de 2 em cima e embaixo. Daí vai ficar raiz quadrada de 2 vezes 1, que é raiz quadrada de 2, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz quadrada de 4, que por sua vez é igual a 2. Então, o seno de 45 ele é raiz de 2 sobre 2. Ó. Então, aqui é raiz de 2 sobre 2. O cosseno. Bom, o cosseno vai ser basicamente a mesma ideia. Então, vamos pegar aqui o cosseno. Cosseno de 45 graus é igual. Só que o cosseno você toma o cateto adjacente. Então, vai ser B sobre a hipotenusa. Mas a conta vai ser a mesma que eu fiz aqui em cima, porque o cateto adjacente é igual ao cateto oposto, né? Então, nesse caso em particular, vai cancelar o B aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí você racionaliza de novo, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, e obtém o mesmo resultado, raiz de 2 sobre 2. Então, no caso do 45 graus, o seno e o cosseno são iguais. Então, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E a tangente vai ser o mais fácil, né? A tangente de 45 graus vai ser igual cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente também é B. Aqui você tem um número dividido por ele mesmo, né? Vai cancelar tudo, vai ficar 1, tá? Então, com essas continhas aqui, a gente vê o seguinte, que os valores do seno e do cosseno da tangente de 45, eles independem, né? São independentes do lado que você põe aqui. Esse B pode ser 10, pode ser 100, 5, 6, 1 milhão, não importa. Ele vai ser cancelado. O valor do seno vai ser raiz de 2 sobre 2. O valor do cosseno também. E da tangente sempre vai ser 1, tá? Esses valores aqui são constantes, são fixos, tá? Nunca vão mudar. Então, a gente vai ter valores constantes para 30 graus e vai ter valores constantes para 60 graus também, tá? Então, está completada para o caso do 45 graus. Falta a gente fazer por 30 e por 60. Então, o que a gente vai observar agora? Para trabalhar os 60 graus, a gente tem que perceber o seguinte, né? Onde é que os 60 graus aparece? Os 60 graus é um ângulo que ele aparece em triângulos equiláteros, ou seja, triângulos, né, cujos lados têm a mesma medida, as mesmas medidas, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui outra página, e agora a gente vai construir, tá, a situação para o 30 e 60 graus. Então, observe o seguinte, eu vou construir aqui um triângulo equilátero, tá? Então, você já sabe, triângulo equilátero, os três lados têm que ter a mesma medida, né? Você faz aqui um triângulo equilátero. Aí a gente começa observando o seguinte. A gente vai começar observando o seguinte. No triângulo equilátero, os três ângulos internos vão possuir as mesmas medidas, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui, que vai ser igual a esse ângulo aqui. Como a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de todo triângulo é 180 graus, para saber quanto é que mede cada ângulo desse, a gente divide por 3. Então, 180 por 3 dá 60 graus. Então, esse aqui vai medir 60 graus. Esse aqui vai medir 60 graus. E aquele lá de cima vai medir 60 graus também, tá?
Agora eu tenho que observar o seguinte, voltando aqui, a gente viu que a definição de seno, cosseno e tangente está atrelada a triângulos retângulos, né? Na figura que eu fiz até agora, eu não tenho um triângulo retângulo ainda, então eu tenho que construir um triângulo retângulo aqui. Da maneira que a gente tem de construir um triângulo retângulo aí, é traçar a altura desse triângulo relativa a esse lado aqui, que vai ser a nossa base, tá? Então eu vou traçar aqui a altura por esse vértice, certo? E aí vou observar o seguinte, essa altura, ela vai cumprir mais algumas propriedades bastante interessantes. Como ela é a altura, aqui vai ser 90 graus, aqui também vai ser. O triângulo é equilátero, esse lado e esse vão ter a mesma medida, tá? E aí, em particular, todo triângulo equilátero ele é isósceles. Porque se ele tem três lados iguais, ele vai ter dois iguais, obviamente. Então, para ser isósceles, tem que ter dois iguais. Para ser equilátero, tem que ter os três. Então, todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles, né? E aí, uma propriedade muito importante dos triângulos isósceles é que a altura relativa à base, ela, além de ser altura, ela é bissetriz, então ela vai dividir esse ângulo aqui na metade. Então, 60 por 2 é 30. Aqui é 30 graus. E daqui para cá também vai ser 30 graus, tá? E além disso, ela vai ser mediana, ou seja, ela vai encostar nessa base aqui no seu ponto médio. Então, ela vai dividir essa base aqui em lados, tá? Em dois segmentos de mesma medida. Essa medida aqui, desse segmentozinho até aqui, vai ser igual a essa medidazinha daqui para cá. Tá certo? Estou representando aqui. Então, aí é o seguinte. Essa medidazinha aqui, até a metade do lado eu vou chamar de A. Então, essa medida daqui para cá também vai ser A. Logo, eu sei que o lado do meu triângulo equilátero, ele vai medir 2A, né? Que é A mais A. Então, aqui vai medir 2A. Aqui vai medir 2A. Certo? Agora, nessa figura, eu vou destacar um triângulo retângulo. Como são congruentes, podia ser o da esquerda ou da direita, tanto faz. Então, preste atenção que eu vou fazer um destaque aqui do triângulo retângulo, tá? Então, eu vou destacar aqui o triângulo retângulo ali do lado esquerdo, certo? Vou destacar aqui. Nesse triângulo, quais os elementos que você conhece nele? Então, você conhece esse lado aqui, que é a hipotenusa, que é 2A. Aqui está o ângulo reto. Você sabe que esse segmentozinho aqui da base mede A. Esse aqui você não conhece. Então, esse que você não conhece, que é a altura, eu vou chamar de X. E você sabe que esse ângulo aqui é de 60 graus e que o ângulo lá em cima é 30 graus, tá? Então, o que acontece? A exemplo do que a gente fez lá com 45 graus, quando a gente começou, que a gente usou aqui o teorema de Pitágoras para encontrar a hipotenusa em função dos catetos, né? B. A gente vai fazer algo parecido aqui. Então, a gente vai usar o teorema de Pitágoras para tentar encontrar o x em função do A. Então, vamos lá. Por Pitágoras, de novo, o que vai acontecer? Quadrado da hipotenusa, então eu vou ter 2A ao quadrado igual soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais a ao quadrado. Então, x ao quadrado mais a ao quadrado. Esse parênteses indica que o 2 está elevado ao quadrado e o a também. Então aqui vai ficar o seguinte, 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado igual a x ao quadrado mais a ao quadrado. Eu vou passar esse mais a ao quadrado para o outro lado negativo. Então vai ficar 4a ao quadrado menos a ao quadrado igual a x ao quadrado. Daí você tem então que x ao quadrado vai ser igual a 4a ao quadrado menos a ao quadrado, isso aqui dá 3. 3a ao quadrado. Agora qual é o processo que a gente faz aqui? A gente vai extrair aqui a raiz quadrada desse lado e vai extrair a raiz quadrada do outro lado aqui, para obter o x. O 2 que está aqui vai cancelar com esse expoente, vai ficar só o x. Do outro lado, o 2 que está aqui vai cancelar com esse 2, esse expoente do A. Então, o A sai e o 3 fica.
Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 3. Pronto. Então, a gente encontrou, né, através do teorema de Pitágoras, a gente conseguiu encontrar o x em função do a. O x é a raiz de 3. Então, isso aqui é igual a raiz de 3. Então, o que a gente tem agora, a gente já possui todos os elementos necessários para determinar o seno, cosseno e a tangente de 60 e de 30 também. Lembrando que o 30 aparece aqui em cima na figura, tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar os 60 graus mesmo, ok? Então, vamos lá. Observa aqui a figura. Para os 60 graus, o cateto oposto é o x, tá? Então, vamos lá. Quem vai ser o seno de 60 graus? Seno de 60 graus vai ser igual cateto oposto, que é o x, que vale a raiz de 3, sobre a hipotenusa do triângulo, né? Está oposta aqui ao ângulo reto, ó. Então, 2a. Então, aqui, novamente, o valor do seno é independente do a que está ali. Então, esse a aqui ele vai cancelar, ó. Esse a aqui cancela. Então, qual vai ser o valor do seno? Raiz de 3 sobre 2. Então, esse aqui é o valor do seno de 60 graus. Quem vai ser o cosseno? Então, cosseno de 60 graus vai ser igual cateto adjacente. Lembrando que o cateto adjacente é aquele que forma o ângulo juntamente com a hipotenusa, né? Ele forma o ângulo. Então, o cosseno de 60 vai ser cateto adjacente é A sobre a hipotenusa, que é 2A. Aqui você observa que vai entrar em jogo o cancelamento de novo, né? Ó, vai cancelar o A com o A dividido por A é 1, então vai ficar 1 meio, tá? Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E a tangente, para fechar, então a tangente de 60 graus vai ser cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é o a. Então, vai ficar a raiz de 3, né, que é o x, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, né, que é o a. De novo aqui você vai cancelar o a com o a, ó, aqui, ó. Então, vai ficar só o raiz de 3, tá? Então, esses são os três valores das relações trigonométricas para os 60 graus. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é 1 meio e a tangente é raiz de 3, né? Vamos completar aqui a tabela. Então, aqui para os 60 graus, o seno, né, é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é 1 meio. E a tangente vai ser raiz quadrada de 3. Certo? Os valores fixados. Para o 30 graus, a gente faz algo parecido com isso aqui. Só que no lugar de a gente observar o 60, a gente vai olhar o ângulo de cima. Então eu vou aqui tomar a borracha aqui, apagar essa setinha aqui, tá? A gente vai esquecer os 60 graus agora e vai olhar para o ângulo de 30 graus lá em cima. Então eu vou olhar esse ângulo aqui, ó. Vou olhar esse ângulo aqui agora, de 30 graus. Então, para o 30 graus, você percebe o seguinte. O cateto oposto, é na frente dele, ó, é o A. Então, o que, é que vai ser o seno de 60 graus? Então, seno de 60... Ou, 60 não, 30, né? Digo uma coisa, escrevo outra. O seno de 30 vai ser cateto oposto é o A sobre a hipotenusa, que é 2A. Vamos escrever logo aqui o cosseno. Cosseno de 30. Cateto adjacente, então vai ser aqui o que forma o ângulo junto com a hipotenusa, ó. Quem forma o ângulo de 30 graus com a hipotenusa? Esse lado aqui, né? Que é o x. É o a raiz de 3. Então, cosseno de 30 vai ser a raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é 2a. Eu vou deixar aqui. E a tangente, para fechar, vai ser cateto oposto, né? Que é o a,
sobre o cateto adjacente, que é a raiz de 3. Pronto. Então, feito isso aqui, a gente faz aqui o cancelamento do A, né? Daí obtém que o seno de 30 é 1/2. Aqui também a gente faz o cancelamento do A e obtém que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aqui a gente faz o cancelamento do A também e a gente obtém que a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3, né? 1 sobre raiz de 3. Porém, esse 1 sobre raiz de 3 não aparece assim, né? Na tabela. A gente tem que racionalizar isso aqui. Então, para racionalizar isso aqui, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 3, certo? E aqui por raiz de 3. A exemplo do que a gente fez lá com 45 graus. Então, aqui vai ficar 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes 3, que é 9. E aí vai ficar raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9, que é 3. Então, esse aqui é o valor da tangente de 30. Então, o seno de 30 é 1/2. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, vamos completar aqui a tabela. Então, seno de 30 é 1/2. Cosseno é raiz de 3 sobre 2. E a tangente é raiz de 3 sobre 3, tá? Então, algumas questões que você precisa saber esses valores aí já de cabeça, tá? Por isso que é importante fazer os exercícios para você treinar. Porque às vezes às vezes as questões elas não fornecem esses valores não. Elas já pressupõem que o leitor já conhece, tá certo? Então é bom saber esses resultados aqui. Então, mais do que só escrever a tabela, o importante é a gente mostrar de onde é que vem esses valores. É um ótimo exercício para você treinar as definições de seno, cosseno e tangente, tá? Então vamos aqui para a próxima página. Então aqui eu coloquei algumas observações que são importantes vocês notar, tá? Quando dois ângulos são complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Primeiro, o que são ângulos complementares? Ângulos complementares, eles são ângulos que somam 90 graus. Então, se você tem, por exemplo, 30 e 60 graus, 30 graus mais 60 graus, isso aqui é igual a 90 graus. Então, eu posso afirmar que 30 e 60 são complementares, tá? Porque a soma deles é 90 graus. Então, de um modo geral, se alfa mais beta é igual a 90 graus, então o seno do alfa é igual ao cosseno do beta, e o seno do beta vai ser igual ao cosseno do alfa. Exemplo, aqui no 30 e 60 isso acontece, né? Ó, se você notar, quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. É o cosseno de 30, ó, raiz de 3 sobre 2. Quem é o seno de 30? 1/2. É o cosseno de 60, ó, 1/2. Certo? São iguais. Então sempre vai haver essa troca quando eles forem complementares, quando a soma dos ângulos for 90 graus. Certo? Por que isso aí? E isso não acontece só para os ângulos notáveis, né? E um caso curioso é do 45 graus, né? Porque o 45 graus, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, obviamente também, porque o complementar de 45 graus é o próprio, né? Ele mesmo. Porque 45 mais 45 é 90, tá? Mas isso não vale só para ângulos notáveis. Por exemplo, se eu tiver 10 graus e 80 graus, sei que 10 mais 80 é igual a 90. Então, apesar de os valores serem aproximados para isso aqui, tá? Eu sei com certeza que o seno de 10 graus vai ser igual ao cosseno de 80. E o seno de 80, por sua vez, vai ser igual ao cosseno de 10. Certo? Por que isso acontece, né? Porque quando eu tenho essa configuração em que alfa e beta são complementares, eles vão formar ângulos agudos de um triângulo retângulo, né? Então isso acontece por quê? Vou fazer aqui um triângulo aqui do lado. Isso acontece porque se eu tomar aqui um triângulo retângulo, né? Se o alfa e beta mais beta, se a soma deles for 90 graus, o que acontece, por exemplo, com 10 e 80, né? Eu posso fazer o seguinte. 10 eu posso colocar aqui 10 graus e aqui 80 graus.
E aí o que vai acontecer é o seguinte, o cateto que é oposto ao 10, que seria esse aqui, vou chamar ele, por exemplo, de K, ele vai ser adjacente em relação ao 80. Então, por isso que o seno de um é igual ao cosseno do outro. E a hipotenusa, deixa eu chamar de A, sei lá, tá? Então, o seno de 10 vai ser igual ao cosseno de 80. Exatamente por isso. O seno de 10 é K sobre A, mas o cosseno de 80 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vai ser K sobre A também, tá? Então, de forma geral aqui, quando você tem ângulos complementares, se alfa mais beta é igual a 90 graus, então isso acontece. A gente consegue construir com esse alfa e esse beta um triângulo retângulo, em que nesse triângulo retângulo o alfa e o beta são ângulos agudos. Ó. Se eu chamar aqui, por exemplo, de M, sei lá. Quem vai ser o seno de alfa? Vamos só escrever. Ó. Quem vai ser o seno de alfa? K sobre A. Né? Quem vai ser o cosseno de alfa? M sobre A. Quem vai ser... eu não vou preocupar com a tangente agora, não. Vamos escrever o seno do beta. Seno de beta. Cateto oposto, que é o M, sobre a hipotenusa, que é A. Então, você já percebe que o seno de beta vai ser igual ao cosseno de alfa, né? E, por sua vez, quem que vai ser o cosseno de beta? Eu aposto que vai ser o seno de alfa, né? Cosseno de beta. Vai ser o cateto adjacente, que é K, adjacente ao beta, né? Sobre a hipotenusa, que é A. Então, perceba, o cosseno de beta é igual ao seno de alfa, certo? E as tangentes, né? A tangente de um deles vai ser o inverso da tangente do outro, né? Ou seja, enquanto que a tangente de alfa, ela é K sobre M, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ó, que é oposto ao alfa, né? Tô pegando o alfa aqui. Quando eu for calcular a tangente de beta, aí eu tenho que pegar o cateto que está oposto ao beta, na frente do beta, ó, é o M. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é o K. Então, perceba que quando esse número aqui é K sobre M, esse número aqui é M sobre K, é o inverso, né? Ou seja, a tangente de alfa é o inverso 1 sobre a tangente de beta. Certo? Então, isso sempre vai acontecer quando? Quando eu tiver ângulos complementares, tá? Quando a soma dos dois ângulos for 90 graus. Certo? Segunda observação é que a tangente de um ângulo é, em consequência do que foi visto até aqui, a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, esse esquema aqui que eu já fiz, ó. O seno do alfa é K sobre A e o cosseno é M sobre A, né? O que que acontece se a gente colocar K sobre A e dividir, né? O que que acontece se a gente pegar o seno e dividir pelo cosseno? Então, ali, se a gente pegar o seno do alfa e dividir pelo cosseno do alfa, o que a gente vai estar fazendo é isso aqui. Traço de fração. Quem é o seno do alfa? K sobre A, né? K sobre A. Quem é o cosseno do alfa? M sobre A. Então, aqui eu tenho uma divisão de frações. Na divisão de frações, eu repito a primeira, K sobre A, e multiplico pelo inverso da segunda, A sobre M, né? Inverso de M sobre A é A sobre M. Mas o que que vai acontecer aqui, né? Eu tenho um A aqui embaixo, aqui é a multiplicação, tem um A aqui em cima. Então, esse aqui vai cancelar, ó. Cancela esse A com esse aqui. E aí vai ficar K sobre M, né? Esse aqui é igual a K sobre M. Mas se você reparar bem ali do lado esquerdo, o que que é K sobre M, ó? K sobre M é justamente a tangente de alfa, tá? Então, isso vale para qualquer ângulo. A tangente de um ângulo sempre é a razão entre o seno e o cosseno. Então, tangente de qualquer alfa, para qualquer valor aqui do alfa, é o seno do alfa sobre o cosseno do alfa, certo? Isso é importante também para ajudar a construir a tabela, se a pessoa só lembrar o seno e o cosseno. O que que ela pode fazer? Vamos voltar aqui na tabela. Ó. Então, suponha que nessa tabela aqui a pessoa lembra que isso aqui é um meio, raiz 2 sobre 2, raiz 3 sobre 2. As duas primeiras linhas ela sabe completas, mas ela não sabe quanto é a tangente de 30.
Então, eu pego o seno de 30 e divido pelo cosseno para achar a tangente. Então, se você pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30, o que vai acontecer? Quanto é o seno de 30? 1/2. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3, raiz de 3 sobre 2, né? Tá aqui. Divisão de frações de novo. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Inverso de raiz de 3 sobre 2 é 2 sobre raiz de 3. Então aqui vai ter o cancelamento de novo. A gente vai cancelar aqui o 2 com 2. Daí a gente obtém que o seno sobre o cosseno é 1 sobre raiz de 3. E aí, racionaliza depois. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Então vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Ó. Tá aqui o valor da tangente. Obviamente que o de 45 graus, se você pegar raiz de 2 sobre 2 e dividir por ele mesmo, vai dar 1. E aqui vai dar raiz de 3 porque eu não vou ter que racionalizar depois, né? Porque o raiz de 3 sobre 2 já está em cima. Eu vou multiplicar pelo inverso dessa, que é 2 sobre 1, vai cortar o 2 com 2, vai ficar o raiz de 3. Tá? Essa é outra maneira de completar a tabela, quando você já sabe os valores do seno e do cosseno, tá? Terceira observaçãozinha que eu coloquei aqui, tá? É sobre uma coisa que a gente também já viu, que são as relações métricas. Então, utilizando apenas as definições, apenas isso, apenas as definições de seno, cosseno e tangente, é possível demonstrar quase, tá? Quase todas as relações métricas num triângulo retângulo. Então, a gente vai, mais uma vez, reforçar essas definições que a gente viu, tá? Aplicando elas na demonstração dessas relações. A gente já fez a demonstração utilizando apenas semelhança de triângulos, tá? Mas é possível também a gente demonstrar utilizando as relações trigonométricas, que é o seno, cosseno e tangente. A única aqui que não dá para demonstrar só usando isso é o teorema de Pitágoras, né? Mas eu vou demonstrar depois, a parte, como é que a gente faz, certo? Então, para fazer isso aqui, primeiramente eu vou precisar separar os meus triângulos retângulos, como sempre. Nessa figura aqui eu tenho 3 triângulos retângulos, como vocês já sabem, né? Próximo, antes disso, nova página aqui. Então é o seguinte, eu vou separar aqui os triângulos, tá? Então eu vou pegar o triângulo maior, colocar ele aqui, mais ou menos na posição que ele está lá. Observe sempre onde é que está o ângulo reto, tá? Isso ajuda muito. Então tá aqui, o ângulo reto está aqui no canto de cima. Vou separar o triângulo do lado esquerdo, tem um triângulozinho retângulo, que ele está colocado assim. Então tem esse triângulo aqui. E vai ter o triângulo do canto direito, né? Como vocês já sabem. Vou separar ele também. Então, ó, o triângulo do canto direito, ele está assim. Vai ter um lado grande aqui, vai ter esse cateto aqui, que ele é cateto desse aqui, mas com relação a esse, ele é hipotenusa, né? Então, preste atenção na ideia que eu falei do referencial. Então, ó, o ângulo reto está aqui nesse triângulo, aqui o ângulo reto está aqui, ó, e aqui nesse triângulo o ângulo reto está aqui. Aí lá na figura você tem aqui o B, o C, e aqui é o A. E aqui você tem o B de novo, ó. Aqui é a altura relativa à hipotenusa, que eu chamo de H. Essa aqui é a projeção do B, que é o M. Aqui é a projeção do C, que é o N. Bem aqui você tem o C, e aqui você tem de novo a altura relativa à hipotenusa. Tá? Então, antes da gente continuar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa. É dele que eu vou precisar. Certo? Eu vou notar que o alfa aparece aqui também. Claro que esse aqui é vértice comum desses dois triângulos, né? Aqui é alfa também. Onde é que o alfa vai aparecer nesse triângulo aqui, né? Então, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente reparar isso, ó. Se aqui está o alfa, a gente já mostrou em outras aulas que se eu chamar esse ângulo aqui de beta, alfa mais beta é 90 graus, porque aqui já é 90 graus aqui. Então, a fatia que falta aqui para completar esse ângulo aqui, que é de 90 graus, ó, aqui do vértice, tá? A fatia que está faltando aqui é o alfa, né? Ó, porque beta mais alfa é igual a 90 graus. Então, é aqui que o alfa vai aparecer no triângulo mais à direita, tá? Então, o alfa ele vai aparecer bem aqui, ó.
O alfa ele vai aparecer bem aqui, certo? A gente já justificou isso, tá? Aí falou da semelhança e tal. Só que hoje a gente não vai usar semelhança, a gente vai usar seno, cosseno e tangente. Então vamos lá. Observando que o ângulo alfa aparece nos três triângulos, eu posso pensar no seno do alfa em relação a essa figura. Depois eu posso pensar no seno do alfa em relação a esta figura aqui. E posso pensar em relação a esse triângulo vermelho aqui depois. Então vamos lá. Com base nesta figura aqui, nesse triângulo branco, o que vai ser o seno do alfa? Então vamos lá. Então, seno do alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então perceba que aqui o cateto que está oposto ao alfa é o C, ó. Vai ser C sobre a hipotenusa do triângulo. A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo reto, ó. O ângulo reto está aqui em cima. Então a hipotenusa é o A. Certo? Agora guarda isso aqui e vamos para essa figura aqui do meio, para esse triângulo azul aqui. Nesse triângulo azul aqui, o que vai ser o seno do alfa? O seno do alfa vai ser o cateto oposto, que vai ser o H, sobre a hipotenusa, que é o B, né? Que é o B, tá? Esquece isso aqui um pouco, deixa guardadinho aqui. Agora nós vamos para cá. Nós vamos olhar quem é o seno do alfa com base nesse triângulo aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o que é o seno do alfa ali? Então, o seno do alfa é igual. Cateto oposto é o N sobre hipotenusa, que é C. Pronto. Então, depois que a gente escreveu isso aí, tem uma pequena reflexão a ser feita. Note que aqui nós determinamos seno de alfa, aqui nós determinamos seno de alfa e aqui também. Ou seja, 3 vezes nós achamos o seno do mesmo ângulo, que é o alfa, né? Então, essas 3 coisas aí têm que ser iguais entre si, essas razões. Ou seja, como isso aqui é igual a seno de alfa, isso aqui também, então a gente conclui daí o seguinte, que C sobre A é igual a H sobre B, ó, H sobre B, e por sua vez é igual a N sobre C. N sobre C. Tá certo? Então, separando essa proporção, como a gente já havia fazendo antes, a gente consegue encontrar as relações, resolvendo as proporções. Então, isso aqui implica o quê? Se eu igualar a primeira com a segunda, ou seja, se eu considerar que C sobre A é igual a H sobre B, eu já extraio aqui uma relação métrica, ó, que eu vou resolver a proporção multiplicando em cruz, né? B vezes C, ó, B vezes C é igual a A vezes H. A vezes H. Pronto. Então, já tirei aqui uma relação métrica, que é uma das 5 famosas, né? Tá aqui, ó. B vezes C é igual a vezes H. É a última aqui. Se eu olhar a primeira com a terceira, também vai ser outra relação. Se eu olhar que C sobre A é igual a essa terceira aqui, ó. Se eu olhar para C sobre A igual a N sobre C, vai sair aquela famosa da projeção, né? Ó, que vai ficar C vezes C, que é C ao quadrado, e igual a A vezes N, né? Produto da hipotenusa pela sua projeção, né? Pela projeção do C, certo? Então, só observando o seno nas 3 figuras, eu já consegui mostrar, já consegui deduzir 2, né? Das 5 relações métricas aqui, tá certo? Essas 2 aqui, a gente já conseguiu deduzir, tá? Obviamente, se eu igualar a segunda com a terceira, eu vou ter outra relação métrica também. A segunda é H sobre B igual a N sobre C. Aí vai ficar B vezes N igual a C vezes H. Mas eu já comentei com vocês que essa daqui, ela não é tão famosa como as 5 que estão lá, né? Por que que não? Porque aquelas 5 lá já são totalmente suficientes para determinar todas as medidas desconhecidas, né? Que tem lá no triângulo. A gente, inclusive, já fez várias aplicações dessa história. Então, se o seno do alfa, ele já me mostrou tudo que ele tinha para mostrar, né? Já explorei à vontade. O
que resta explorar agora? Eu vou pensar no cosseno, tá? Então, a partir de agora, a gente vai pensar no cosseno do alfa nas três figuras. Então, eu vou apagar aqui. Vou apagar esse tracejado que eu fiz aqui, tá? Porque agora a gente vai se concentrar no cosseno do alfa, tá? Então, esquece o cateto oposto. Para pensar no cosseno, a gente tem que olhar o cateto adjacente e a hipotenusa, tá? Apagar aqui, com cuidado para não apagar a figura. Então, vamos lá. Então, agora, a gente vai olhar o cosseno do alfa. Então, vamos lá, vou escrever aqui. Nessa figura aqui, quem vai ser o cosseno do alfa? O cosseno do alfa vai ser igual. Cateto adjacente é aquele que forma o ângulo com a hipotenusa. Perceba que a hipotenusa é o A, né? Porque ele está de frente por 90 graus. Então, o B é isso aqui, ó. Ele forma o ângulo com a hipotenusa. Então, o B é o cateto adjacente ao alfa. Então, cateto adjacente é B sobre a hipotenusa, que é o A, tá? Agora é o seguinte, a gente vai olhar a figura do meio e vai tentar deduzir o cosseno do alfa também. Então, vamos lá. Cosseno do alfa. Cateto adjacente, né? Ele forma o alfa junto com a hipotenusa, ó. Então, é o M, sobre a hipotenusa, que é B, B. E, finalmente, a gente vai olhar o cosseno aqui, nessa terceira figura aqui, né? Esse triângulo vermelho aqui. Eu posso até escrever aqui embaixo mesmo. O que é o cosseno do alfa, tendo por base esse triângulo aqui? Cateto adjacente, que vai ser o H, sobre a hipotenusa do triângulo aqui, que é C, tá bom? É C. Então, mesmo raciocínio para o seno. Você aqui está exibindo o cosseno do mesmo ângulo, cosseno de alfa, cosseno de alfa, cosseno de alfa. Então, essas três coisas aqui têm que ser iguais, essas razões aqui, essas frações. Então, B sobre A é igual a M sobre B, que é igual a H sobre C. Então, vamos só escrever aqui, tá? Então, B sobre A é igual a M sobre B, M sobre B. Isso aqui, por sua vez, é igual a quê? H sobre C. Então, H sobre C. Pronto. Se você iguala aqui a primeira com a segunda, você já vai ter uma relação métrica interessante, ó. Então, o B sobre A igual a M sobre B, se implica o seguinte. B vezes B é B ao quadrado, igual a A vezes M. A vezes M. Então, ó, essa relaçãozinha aqui aparece lá, né? Quadrado do cateto B é o produto da hipotenusa pela sua projeção. Se você igualar a segunda com a terceira, vai ficar MC igual a B vezes H, não é tão conhecida. Se você igualar a primeira com a terceira, vai ser B sobre A igual a H sobre C, multiplica inclui isso aqui, vai dar B vezes C igual a vezes H, mas isso aqui a gente já demonstrou, né? Então não estou interessado em repetir, certo? Então isso a gente já demonstrou. Então, o cosseno também, eu já explorei ele à vontade, já deu para... Ele já me forneceu tudo que ele poderia fornecer. Então, só resta uma coisa aqui agora. Se a gente já explorou o seno e já explorou o cosseno, né? Falta só explorar a tangente, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou tentar voltar aqui na figura, nas figuras. E aí, agora eu vou olhar para a tangente do alfa, tá? Em cada figura dessa aqui. Quem vai ser a tangente do alfa aqui? Quem vai ser a tangente do alfa aqui? Quem vai ser a tangente do alfa aqui? Deixa eu apagar só essa setazinha aqui. Então vamos lá. Relembrando a definição de tangente. O que é tangente? Cateto oposto sobre adjacente, né? Então, tangente do alfa, cateto oposto sobre adjacente. Então, a tangente do alfa aqui vai ser C sobre B. Então, vamos escrever. Tangente do alfa, C igual a C sobre B. Mas se eu olhar a figura do meio, o que vai ser a tangente do alfa? Cateto oposto sobre adjacente. Vai ser H sobre M, né? Então, vamos lá. Tangente do alfa também é H
sobre M. E por fim, se eu olhar a tangente do alfa aqui nesse triângulo vermelho, ó, o cateto oposto é aqui, ó, é o N. E o cateto adjacente é o H, né? Então a tangente do alfa é o cateto oposto sobre o adjacente. Então vai ser N sobre H. Então vamos escrever. Então na última figura, tangente de alfa é igual a N sobre H. N sobre H. Então, novamente, três tangentes de um mesmo ângulo. Tem que ser igual, né? Um ângulo ele só pode ter uma tangente, ele não pode ter mais de uma. Um ângulo ele não pode ter mais de um seno nem mais de um cosseno. O valor é único, né? Então aqui você vai ter o seguinte, ó. Então, C sobre B deve ser igual a H sobre M, que por sua vez é igual a N sobre H. Se eu igualasse a primeira com a segunda, eu ia obter C vezes M igual a B vezes H. Tudo bem, mas não é uma relação métrica famosa. Se eu igualar a primeira com a última, eu vou ter C vezes H igual a B vezes N. Também não é. Agora, o lance é o seguinte, é a gente igualar a segunda com a terceira aqui, ó. Aí sai uma coisa bacana, tá? Então, se eu tomo aqui H sobre M igual a N sobre H, e multiplico em cruz, então eu vou obter H ao quadrado igual a M vezes N. Quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das projeções, certo? Então já demonstramos quase todas, já tem 4 aí, né? Ó, 1, 2, página anterior, 3 e 4. A única coisa que ficou faltando foi o teorema de Pitágoras, né? Mas eu vou fazer de novo, mas é meio que uma revisão porque a gente já viu, né? Quando você mostra que C ao quadrado é A vezes N, né? E que B ao quadrado é A vezes M, então facilmente você mostra o Pitágoras porque é só somar eles dois, né? Então você faz o seguinte, só recapitulando que esse a gente já viu. Deixa eu colocar aqui outra folha. Então, a partir disso aqui, B ao quadrado igual a A vezes M e C ao quadrado igual a A vezes N, o que você faz? Você soma membro a membro aqui. Soma as duas. Primeiro membro somando vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado. Segundo vai ficar AM mais AN, né? Mas aqui você consegue colocar o A em evidência, né? Aí vai ficar A, que multiplica, entre parênteses, né? M mais N. Fechou. Mas o que que acontece? Esse M mais N aqui é a soma das projeções, é a própria hipotenusa, né? Isso aqui é o A, ó. Então aqui vai ficar A vezes A. Que A elevado a 1 vezes A elevado a 1, repete a base, soma os expoentes, vai dar A ao quadrado. Portanto, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui eu já tinha feito, se eu não me engano. Eu acho que sim. Então, ela é a única que não sai só utilizando seno, cosseno e tangente. As outras todas, as outras 4 todas saem, tá? Das definições de seno, cosseno e tangente, tá? Mais na frente eu não coloquei uma aplicação dessas relações porque a gente já viu várias, né? Vários exercícios, foi até tema de prova. Então eu achei que ia ficar muito repetitivo se eu fosse colocar mais aplicações. A importância que eu dei aqui é porque você faz a demonstração utilizando os conceitos de seno, cosseno e tangente, tá? As definições. É muito importante vocês saberem. Deixa eu ver aqui. Então aqui a gente vai partir para algumas aplicações, tá? Das definições. Então vamos aqui, rapidinho. Um observador, deixa eu colocar aqui outra cor. Um observador vê um edifício construído em um terreno plano, né? Sob um ângulo de 60 graus. Se ele se afastar do edifício mais 30 metros, passará a vê-lo sob um ângulo de 45 graus. Calcule a altura do edifício. Não sei se eu mudo o fundo disso aqui, vai ficar melhor, mas acho que não vai influenciar muito, não. Então vamos lá, ó. Pode destacar mais aqui a figura. Então aqui, ó, ele estava aqui, ele via o topo do prédio sob um ângulo de 60 graus, quando ele olhava para cima. Aí ele se afastou 30 metros, aí olhou de novo.
Quando ele se afasta 30 metros, ele olha para o topo aqui do prédio sob um ângulo agora de 45 graus. Então, a pergunta na verdade, o que ele quer é que a gente calcule a altura do edifício, que é esse X aqui. Que é esse mesmo X aqui da lateral. Então, fazendo aí uma expansão um pouco da figura, tá? Você tem essa situação aqui, ó. Vamos fazer aqui. Essa situação aqui. Aqui está a coluna do prédio, né? A lateral do prédio. Você tem aqui o 90 graus. E esse ângulo aqui do cantinho, ó, é de 45. Consequentemente, esse ângulo aqui, ó, lá no topo do prédio aqui, ó, esse ângulo aqui também é de 45 graus. Isso é uma coisa muito boa, porque isso quer dizer que esse triângulo aqui é isósceles. Então, preste atenção, tá? Ó, se isso aqui é a altura do prédio, que é o X, né, que tá aqui na lateral aqui também, então aqui é X, daqui para cá tudinho também é X. Mas aí ocorre o seguinte, ó, vou fazer uma linhazinha aqui que é a divisão, ó, vou fazer aqui de outra cor. Tem uma divisãozinha aqui, né, porque ele se afastou, na verdade, né, ele veio mais para cá, aí você nota o seguinte, vou apagar aqui o X por enquanto. Ele saiu daqui para cá e ele caminhou 30 metros. Daqui para cá é 30, ó. Se você sabe que aqui é 30 e todo daqui para cá é X, então você sabe quanto é esse pedacinho daqui para cá, ó. Então esse pedacinho daqui para cá, ó, da linha amarela até a base do prédio, vai ser X, que é o todo, menos 30. Ó, tá vendo? Esse aqui é X menos 30 mais 30, cancela 30 menos 30, fica o X, né? E por que é interessante a gente saber isso aqui em função de X? Por quê? Porque se você olhar aqui a figura, bem aqui nesse cantinho aqui tem um ângulozinho notável, que é de 60 graus. Aí agora é o momento de fazer a reflexão, qual é a relação trigonométrica, né, que eu vou utilizar, seno, cosseno ou tangente. Perceba, o seno não vou usar porque eu não tenho o cateto oposto e nem a hipotenusa. Então o seno não vou usar. O cosseno eu também não vou usar. Por quê? Porque eu não tenho o cateto adjacente e nem tenho a hipotenusa também. Já se eu usar a tangente, vai ser uma coisa boa. Aí você pode pensar assim, ah, professor, mas se o senhor usar a tangente aí, isso vai escrever isso aqui, né? Tangente 60 é igual cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é x menos 30. Mas o senhor não tem nenhum dos dois, que o senhor não tem um x? Pois é, mas o objetivo é encontrar o x, que é a altura do prédio. Eu não tenho o x e preciso determinar, mas eu sei naquela tabelazinha quanto é isso aqui, ó. Quanto é a tangente 60. Então eu vou e substituo. Então volta lá na tabela. Quanto é a tangente 60? Ó, tangente 60 tá aqui, ó, é raiz de 3. Então para isso que é importante a gente saber essa tabela, tá? Então, raiz de 3 vai ser igual a x sobre x menos 30. Daqui em diante, você já sabe o que tem que fazer. Você coloca 1 aqui embaixo, do raiz de 3, e vai atrás de resolver a proporção. Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa proporção aqui? Então, vai ficar o seguinte. Eu vou até repetir ela aqui. Raiz de 3 sobre 1 igual a x sobre x menos 30. Então, vamos resolver a proporção. Como é que vai ficar? X vezes 1 é x, igual raiz de 3 vezes x é a mesma coisa que x raiz de 3, menos 30 vezes raiz de 3, né? 30 raiz de 3. Tudo que tem x, você tem que jogar aqui para o primeiro membro, né? Mas detalhe, quando você jogar isso aqui para o primeiro membro, isso aqui vai ficar negativo, vai ficar menos 30 raiz de 3. Para isso não acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar o menos 30 raiz de 3 para cá e vou jogar o x para lá. Então vai ficar 30 raiz de 3 igual a x raiz de 3, que está aqui. Aí eu vou trazer o x para cá, ó, menos x. Pronto. Qual é a ideia agora? A gente vai colocar o x em evidência aqui, ó. Então a gente repete, ó. 30 raiz de 3 igual x em evidência, que multiplica raiz de 3
menos 1. Por quê? Ó? Porque se eu distribuir aqui, ó, eu volto para a parte de cima. Ó. X vezes raiz de 3, x raiz de 3. X vezes 1, x. Tá certo? Então, colocar o x em evidência é dividir cada fator pelo x. Se eu divido esse fator pelo x, corto x com x, fica raiz de 3. Se eu divido x pelo x, fica 1, né? Estou dividindo ele por ele mesmo. Tá? Agora, o que acontece? Isso aqui tudo está multiplicando o x. Então, isso aqui tudinho, ó, vai passar para cá, para baixo. O que está multiplicando passa dividindo. Aí vai ficar 30 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Isso aqui é igual ao x, né? Igual a x. Eu vou colocar o x antes, porque não tem problema. Então, isso aqui é igual ao x. Pronto. Essa resposta tá legal? Tá legal. Mas a gente pode melhorar essa resposta racionalizando. Então, qual é o processo para racionalizar coisas desse tipo aí? Você não vai se preocupar com o numerador, tá? Você vai se preocupar em não deixar radicais no denominador. Então, a técnica que a gente utiliza para racionalizar isso aqui é multiplicar em cima e embaixo por este número aqui com o sinal trocado. Se fosse raiz de 3 mais 1, você ia multiplicar por raiz de 3 menos 1 em cima e embaixo. Como aqui é raiz de 3 menos 1, então eu vou multiplicar aqui em cima por raiz de 3 mais 1. E vou multiplicar aqui embaixo por raiz de 3 mais 1 também. Certo? Tá? E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Vou colocar até o parênteses. E aqui também vou botar o parênteses também. Tá? Aqui você pode fazer o seguinte. Na parte de baixo você pode usar o produto notável ou distribuir do jeito que você quiser. Na parte de cima tem que distribuir. Então aqui vai ficar o seguinte. 30 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ficar 30 raiz de 9. Raiz de 3 vezes 3, né? Raiz de 9. Mais 30 raiz de 3 vezes 1 fica 30 raiz de 3. Tudo isso aqui sobre. Na parte de baixo, como eu falei, você pode usar, relembrar aquele produto notável, tá? A mais B que multiplica A menos B, né? O produto da soma pela diferença é igual à diferença dos quadrados, ao quadrado menos B ao quadrado, que a gente já falou. Então, eu vou usar isso aqui, tá? Então, embaixo vai ficar o A ao quadrado, ou seja, o raiz de 3 ao quadrado, menos o B ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado. Pronto, vamos continuar aqui a conta, tá? É o seguinte. 30 raiz de 9, a raiz quadrada de 9 é 3, né? Então vai ficar 30 vezes 3, que dá 90. 90, tá? Mas, eu repito aqui o 30 raiz de 3, frisando sempre o seguinte, eu não posso somar esses dois, 90 com 30, porque aqui não tem radical, eu tenho que deixar assim. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, aqui tem um 2 que vai cancelar com esse aqui, ó. Aí vai ficar só 3. Menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, fica 90 mais 30 raiz de 3 sobre 3 menos 1, que é 2. Pronto. Racionalizar, você já racionalizou. Não tem mais radical aqui embaixo, ó. Ficou só o 2. Mas aí, a gente pode separar isso aqui em duas frações de mesmo denominador. Ou seja, 90 sobre 2, mais, né, segue o sinal, 30 raiz de 3 sobre 2. Tá? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, se tem mais espaço. Então, isso aqui vai ficar igual ao seguinte. Igual, para finalizar. 90 por 2, 45. E aqui, ó, 30 por 2 é 15. Então, vai ficar 15 raiz de 3. Então, esse aqui é o x, tá? Isso aqui é a altura do prédio. Como a questão não te pede um valor aproximado, não te fornece um valor aproximado da raiz de 3, você não tem a obrigação de saber de cabeça não, tá? Se você chegar nessa resposta aqui, tudo bem. Se a questão dissesse, utilize raiz de 3 igual a 1,7, por exemplo, uma aproximação, aí você ia multiplicar aqui e somar com 45, tá? Dá um valor aproximado da altura. Mas, não tendo isso na questão, você pode parar aqui,
tá certo? Então, essa é a altura do prédio, ok? Então, de acordo com a construção que a gente viu aqui na figura, certo? Notando aqui os ângulos, a gente primeiramente notou que esse triângulo azul aqui é isósceles, depois notou que com esse ângulo de 60 nós podíamos aplicar a tangente, depois a gente desenvolveu a proporção, fez a racionalização e encontrou o resultado, tá? Vamos aqui, deixa eu ver se eu faço essa 2 ainda hoje. Opa! Então, essa segunda aí é bem simples. Ele pede que em cada um dos itens você determine os valores do seno e cosseno e tangente do ângulo alfa destacado. Está aqui o ângulo alfa aqui na primeira, tá? Eu vou fazer só o item A para fechar a aula de hoje e vou deixar os outros para vocês fazerem. O B, o C e a terceira questão vocês vão pensar também, tá certo? Vão tentar fazer. Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou fazer esse item A aqui. A tangente é o primeiro que eu consigo determinar, né? A tangente é o primeiro que eu consigo determinar, porque eu já tenho o cateto oposto e já tenho o cateto adjacente. Então, vai ficar simplesmente 21 sobre 28. Isso aqui vai ficar assim mesmo, porque vai dar número quebrado e também você não pode simplificar, porque 21 é 3 vezes 7. Aliás, dá para simplificar por 7, né? Falei besteira. Então, dá para dividir aqui por 7 e aqui por 7. Então, 21 por 7 dá 3 e 28 por 7 é 4. Sempre que der para simplificar, é bom você saber, tá? É bom você fazer, certo? Sempre que der. Então, a tangente do alfa é tranquilo, 3/4. O que acontece? Para determinar o seno e o cosseno, eu preciso da hipotenusa, né? Lembrando das definições. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, para determinar essa hipotenusa aqui, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Só que eu vou ser esperto. Eu vou notar o seguinte. Se a tangente do alfa é 3/4 e o alfa é um ângulo agudo, então eu consigo construir um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, esse ângulo aqui é alfa. O cateto oposto a ele é 3 e o cateto adjacente é 4. Ó, é isso que significa a tangente de alfa ser 3/4. Viu por que é bom simplificar? Significa nada mais, nada menos que esse triângulo aqui ser semelhante a esse. Mas eu não vou precisar usar semelhança. Eu vou relembrar o seguinte, que quando o triângulo é de catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5, que é o triângulo pitagórico, né? 3, 4, 5. O que eu vou notar agora? Que se eu multiplico aqui por 7, eu também vou ter que multiplicar a hipotenusa por 7. Aí eu já obtenho o x automaticamente, o x é 35. Por quê, ó? 7 vezes 3, 21. 4 vezes 7, 28. Então, aqui, no x, só pode ser 5 vezes 7, 35. Mas, quem quiser fazer o Pitágoras, tá? Pode fazer. 21 ao quadrado, mais 28 ao quadrado, dentro do radical, tira a raiz e tal. Tu vai chegar nisso aqui. Tá? X é 35. Pronto, vou escrever o seno e o cosseno, que está faltando. Então, quem vai ser o seno do alfa? Seno do alfa, cateto oposto, o que está na frente dele, ó, cateto oposto, sobre hipotenusa, que é x, que eu acabei de determinar, 35. Porém, aqui também dá para simplificar, né? Por 7 e aqui por 7. Então, tu vai obter que o seno de alfa é 3/5, né? 3/5, certo? Já estava aqui, né? 3 sobre 5, ó. O triângulo é semelhante. E o cosseno do alfa vai ser o cateto adjacente, que é 28, sobre a hipotenusa, que é 35. Novamente, a gente pode fazer aqui a simplificação por 7, aqui por 7, ó. 28 por 7 dá 4, e 35 por 7 dá 5, 4/5. Então, tá aí todos os valores das relações trigonométricas, tá? Pro alfa. Seno de alfa é 3/5, cosseno de alfa é 4/5, tangente é 3/4. Eventualmente, nos outros itens, pode ser que precise você fazer alguma racionalização. Vocês vão olhar aqui e vão decidir, tá?
Então, a hipotenusa aqui é raiz de 20, um cateto oposto é raiz de 10 e o adjacente você não sabe, tá? No item C, quase a mesma ideia. Um cateto adjacente aqui ao alfa é 5, a hipotenusa é raiz de 29 e o oposto você não tem. Então, o que daria para determinar primeiramente aqui seria o cosseno, que seria 5 sobre a raiz de 29. Aí já sabe, quando tiver raiz embaixo, vocês vão ter que racionalizar. E aqui a terceira questão, vocês vão dar uma olhada depois.